Bom, a primeira parte, que é Rode, capítulo 3, versículo 10, aqui está junto, então eu falei a primeira parte. A parte que eu falei é todo aquele cujas boas obras, ações, excedam sua sabedoria, perdurará. Aliás, sua sabedoria perdurará. Mas todo aquele cuja sabedoria exceda suas ações, sua sabedoria não perdurará. Isso a gente comentou. Agora a parte de hoje ele costumava dizer: todo indivíduo que seus semelhantes se comprazem, tem satisfação com ele, Deus se compraz com ele. Porém, todo indivíduo que seus semelhantes não se comprazem com ele, Deus também não se compraz com ele. Rabi Dossa Ben Haraknaz disse: o sono pela manhã, o vinho ao meio-dia e o tagarelar das crianças e sentar-se nos locais de reunião dos ignorantes arrebatam o homem do mundo. Então, a primeira parte nós já falamos. Essa questão, quando coloca todo indivíduo que seus semelhantes se comprazem com ele, Deus se compraz com ele. Esta frase, se você pensar bem, passa a impressão de que quando uma pessoa, qualquer pessoa, ela faz o bem, então dá a impressão que Deus dá aprovação para essa pessoa, porque todos vão gostar, tá? Quer ver um exemplo? Se o Tribunal da Polícia Federal do juiz Moro, se não tivesse começado a investigar o governo Lula, o Brasil todo, na sua grande maioria, iria dizer por essa frase que Deus se compraz com Lula, ou seja, que Deus aprova Lula. Por quê? Porque as pessoas aprovavam a conduta dele. Mas o que é que as pessoas não sabiam? O que ele de fato era e fazia por detrás das cortinas. Então isso significa o quê? Voltando mais lá no tempo, Hitler, ele conseguiu influenciar não somente a Alemanha, mas a Itália. Tá? Na Itália você teve Mussolini, você tem o Stalin na Rússia. São governos chamados o quê? Ditatorial. Tá? Ele ganha a massa. E se voltar mais lá para trás, você vai encontrar a famosa frase dos romanos, a pax romana, ou seja, a paz romana, que de paz não tinha nada, porque a ideia era pão e circo. Todo mundo aprendeu isso na escola, em história geral. A ideia era: dê ao povo aquilo que o povo está precisando. Com isso, você vai fazer com que eles não tenham atenção, não fiquem olhando para os teus atos. Entendeu? Isso era uma tática romana. E essa tática que deu certo lá naquela época, ainda tem dado certo nos dias de hoje. A igreja evangélica, estou falando de igreja evangélica porque você não vê a igreja católica fazendo campanha. Vê campanha, você faz campanha, mas campanha de falar sacrifício, de pegar dinheiro do povo, esfolar o povo, você não vê. Eles têm sim pedido muito dinheiro, tanto é que o Vaticano é a economia mais rica do mundo, dizem alguns. Mas muitos pastores
Eu não vou falar rabino porque você não vê rabino populista. Por que você não vê isso? Porque em termos de falar aquilo que o povo quer ouvir, no sentido de deixar o povo à vontade, e desde que o povo dê dinheiro, no judaísmo não tem isso, porque a Torá, ela deixa o assunto muito claro. Para a Torá é mandamento a pessoa fazer tzedakah. É mandamento, não tem como eles fugirem, não precisa ter uma pregação rabínica numa sinagoga para falar isso. Porque eles já veem pela Torá que eles precisam entregar dos seus bens de 5% a 20%. E também ninguém precisa explicar porque ninguém dá 5%. Sabe por que não dá 5%? Porque sem que ninguém fale nada, ele próprio vai se considerar um mesquinho. Porque ele vai ser considerado na própria comunidade e ele vai ser o primeiro a julgar a si mesmo, porque dar o mínimo para Deus é um dos princípios mais injustos que tem, porque você não dá o mínimo nem para o teu amigo quando precisa, tá? Você não faz isso com teu filho, você não faz isso com determinados amigos. Então, dar o mínimo para Deus, a própria pessoa vai ser considerada mesquinha, tá? E ser avarento nesse sentido é mandamento restritivo da Torá, ou seja, é pecado. É o mandamento que diz: não faça isso, não seja essa pessoa. Quanto que eles costumam dar? Portanto, na média é 10%. Mas até quanto a Torá autoriza uma pessoa dar? Até no máximo 20%. Por que não dá mais? Porque o próprio Deus diz: se você der mais, em pouco tempo quem vai estar precisando de ajuda é você. Agora, isso é sensato, isso é honesto, isso é justo. Agora, quando eu estou falando desse povo, eles prometem dar às respectivas igrejas aquilo que elas querem. A pessoa quer uma casa nova, ele vai falar: Deus vai te dar essa casa nova, desde que você faça uma campanha e dê R$1.000 naquele envelope no dia tal. Ou desde que você dê 30% do teu novo emprego. E vocês já estão cansados de ver coisas assim, não preciso dar explicação. Eu estou usando este exemplo de igreja nesse sentido, porque elas trabalham com dinheiro para arrecadação e, no entanto, o que elas estão fazendo por trás? Porque a VOT está dando sugestão para que não deve ser feito. Porque, aparentemente, este pastor, ou padre, ou qualquer líder, e isso eu dei exemplo de um governo, por isso que eu falei do Lula, por isso que eu falei do governo da Alemanha, Hitler, e por isso que eu falei do governo do imperador romano. Todos eles, desde o pastor aqui de uma igreja evangélica, até o imperador romano, todos eles usam a mesma estratégia. Você faz aquilo que é um bom mocinho, você se mostra como uma boa coisa. Dê ao povo aquilo que ele quer e ele vai te amar. Se você der aquilo que ele quer, por isso lá ficou famoso o pão e circo. O povo queria comida e entretenimento. Então, dá circo para eles. Dê teatro, dê filmes, dê coisas com que eles se ocupem, e aí eles não vão prestar atenção naquilo que você está fazendo. Eles vão te amar por essa pequena atitude. E com isso, na hora que abrirem os olhos, a pessoa está rica. Está rica não só no sentido de dinheiro. No caso que eu dei de exemplo aí sobre, por exemplo, Roma, ela ficou rica, mas a Alemanha não ficou rica. A Alemanha fez a guerra, ela lutou contra países e fez o principal: tentou extinguir da face da terra um povo, que é o judeu. 6 milhões de pessoas morreram. E a tal ponto que, como que o mundo inteiro não ficou revoltado em ver que seres humanos eram queimados em forno? Aonde você vai imaginar que seres humanos iriam tolerar um governo desse tipo? Hitler, ele ainda
sido cultuado aqui no Brasil. No mundo, mas aqui no Brasil porque nós estamos aqui. Você vê pessoa fazendo a suástica, que é aquele símbolo aquele X lá, colocado no braço. Deveria ser proibido uma coisa dessa. Você tem, vamos chamar de seita, mas são grupos, os carecas, que são intolerantes à religião, são intolerantes ao homossexualismo. Eles batem e matam pessoas, tá? A bandeira deles é o quê? A suástica. Você tem o PT do Lula. O PT ele é quase um nazismo nesse sentido, porque a fé deles nesse governo, no barbudo lá, a fé é que nem uma religião. Eles defendem, e aqui não é para falar de política, mas só para você ver a gravidade disso, é que o presidente do Supremo, presidente do Supremo, como é que é lá? STF, Tribunal Federal. Até então era o Gilmar Mendes, agora é outro. O Gilmar Mendes está como presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Qual foi a ordem que ele deu? Caçar a licença do PT. Tá? Então não é só o Lula, o partido como um todo é uma máquina que roubou o Brasil e acabou com o Brasil em termos de dinheiro, de bilhões. Isso aí vocês veem pela televisão, uns gostam de ver, outros não gostam, um entende, outro não entende, mas estou te dando uma noção para você ver como uma pessoa ela é idolatrada. E se alguém vai falar alguma coisa contra, ela vai falar assim, não, mas Deus é com essa pessoa. Quem que não iria dizer que Deus era com o Lula? Quem que falava que o Brasil foi arrumado porque Deus usou o Lula? Mas era uma mentira. Tá? É uma questão histórica. Porque o governo anterior que tinha arrumado a política do país. Ele só fez um pouquinho o pão e circo. Porque iludiu as pessoas e ele pôde levantar igual o vaso sanguíneo, a rede para ir sugando, e a Petrobras foi sendo roubada. Quem que percebeu? Ninguém. E o nome deles lá em cima, ou seja, Deus é com eles. Tá? E pastores? Se pessoas forem abrir o bico aí, vai acabar o nome de muitos pastores que estão por aí, porque todo mundo acha que Deus são com eles, mas é pão e circo, entendeu? Agora você vai falar assim, por que você não fala isso dos rabinos? Não precisa falar dos rabinos, sabe por quê? Porque o judeu não é ensinado a ter uma fé cega. Ele é ensinado com a criança com 5 anos de idade. O que faz com ela? Começa a ensinar a Torá. Com 10 anos de idade ela já começa a estudar Talmud. Então o que vai acontecer? Com 15 anos de idade já é uma pessoa que estudou até o Talmud. Ou seja, vai poder cobrar dela responsabilidade no sentido espiritual. Porque vai passar para essa pessoa, e no caso para nós, a gente tem que aprender a ter essa visão de mundo, porque aqui daqui a pouco muda o esquema, que vai falar sobre o acordar tarde, beber vinho ao meio-dia e sobre a velhice. No fundo está falando em 3 aspectos da tua vida. E está falando de um aspecto psicológico, inclusive, da sua vida. Tá? Vai falar da frivolidade. Porque a pessoa que dorme até tarde, por que ela dorme até tarde? No mínimo porque ela foi dormir tarde ou não dormiu. Tá? A Torá, ela diz para uma pessoa estudar Torá, inclusive à noite. Vocês já viram no Pirkei Avot, em outros textos, dizendo que você deveria estudar. O rei, por exemplo, o rei Davi, ele dormia poucas horas à noite, porque ele também estudava a Torá à noite. Agora, o que é esse estudo nesse sentido? É compreender que você não está aqui para ser o filhinho da mamãe e do papai,
Que você não está aqui para ser um engenheiro, psicólogo, médico, um advogado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ou a pessoa, ou o presidente da República, ou um deputado, ou um prefeito. Não é o tanto que você conseguiu estudar e crescer na tua profissão. O que é ensinado é que, primeira coisa, para o judeu, ele é ensinado como foi que Deus e por que Deus deu ao povo judeu a Torá, o que ela significa. Então ele começa a entender qual é o lugar dele na história e qual é o lugar no sentido de função. Qual é a função de cada ser humano, se ele soubesse? A função de cada ser humano é entender o mundo. É só você pegar o primeiro versículo de Bereshit. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava o quê? Sem forma, vazia. Tá? Só aqui no hebraico já diz muita coisa. Em português ou em qualquer outra língua, isso aqui fica perdido. Mas continuando aí o texto, vai dizer que havia escuridão, tá certo? Se havia escuridão, o que é que Deus está querendo de você? A pessoa, o ser humano, a alma dela desce a esta terra, porque tem outros mundos onde a alma se encontra. Tem que descer a esta terra para fazer o que com este mundo? Reedificação. Se está escuro, então vai ter que iluminar este mundo. E como é que ilumina este mundo? Cumprindo as mitzvot que o Eterno declarou. Cada mitzvah que um judeu cumpre é como se ele acendesse uma vela. Tá? Estou falando por conta própria, só para você entender. Se durante o dia você consegue acender 10 velas, vela, estou falando para você não confundir com vela de espírita, com vela de católico, estou chamando vela como a luz que você pode apresentar. É essa a ideia que eu quero que você... Ou então pense numa lâmpada de LED, pronto. Cada ato de bondade que você faz, que você demonstra a presença de Deus, você está acendendo a lâmpada. No lugar escuro, quanto lâmpada tiver, o que vai acontecer naquele lugar, vai iluminar aquele lugar. Ou seja, a responsabilidade do mundo é preparar o mundo para a vinda do Mashiach. Tá? Em escuridão completa, o Mashiach não vem. Então o mundo tem que passar por essa retificação para receber o Mashiach. Quem é o Mashiach? É o Jesus que a igreja evangélica está esperando voltar. Só que ela espera ele voltar de uma forma, só que ele não vai voltar da forma que a igreja evangélica tem anunciado. Tá? Ele vai voltar da forma que a profecia, porque ele não é produto da igreja evangélica. O Mashiach, ele é algo que Deus prometeu ao judeu. E não para um outro povo. Só que ele vem com uma função: lutar as guerras de Israel, restabelecer o terceiro templo, tá? E fazer com que a Torá seja conhecida no mundo inteiro. Não fique preocupado se a igreja evangélica vai aceitar esse judaísmo que você está aprendendo, porque na hora que o Mashiach chegar, ela vai descobrir que ela teve a oportunidade, chegou no ouvido dela, na cara dela, às vezes dentro da casa dela, por vocês. E eles não aceitaram. Aí eles vão ter que aceitar lá na época do Messias, a era messiânica. Voltando, porque o assunto aqui não é para falar sobre o Messias, é para falar sobre essa questão de quem dorme até tarde e tem problema de sono. Todo o histórico que o Pirkei-Avot está tentando dizer é que a pessoa ela está se entorpecendo, ela está se enchendo de coisas vãs, inúteis, tá? A gente fica assistindo filme até altas horas da noite,
lendo literatura, qualquer que seja, que não seja atos vinculados a Deus pela Torá, é um entretenimento? É importante para a tua vida pessoal? Mas só isso continuamente, o que está fazendo de você? Nada para você. E você não está servindo para nada. Porque o que é que você vai poder ajudar pessoas? Com que conselho? Qual é o melhor conselho que existe? As respostas estão na Torá, as respostas estão com os sábios. A gente ajuda a pessoa com um bom conselho, tá? E o bom conselho, a gente tem que adquirir essa sabedoria. Por isso é dito no livro de Jó que à noite você não encontra nada de bom na noite. Na noite você encontra os bêbados, os drogados, as prostitutas, a farra. Você não tem nada de bom aí. À noite, eu não estou falando que é errado você assistir televisão, você assistir filme, você sair, você ir num teatro, não é isso que está sendo dito. O próprio judaísmo, ele não é contra nada dessas coisas. Ele não é contra você beber, você fumar, não é nada disso. Mas ele é contra você viver a vida para você. Porque enquanto você faz essas coisas, você não está vivendo para Deus. Mas eu vou na igreja na terça, na sexta de noite e no sábado de manhã. Você não acha que é pouco? Só isso que você está escutando aqui, na meia hora, 1 hora aqui na sexta, mais 1 hora no sábado e mais 1 hora na terça, 3 horas na semana. E quanto tempo você perde no resto dos dias da semana? O que você aprende? Nada. É isso que está falando aqui. E a crítica que eles fazem às crianças, que muitas crianças, os pais, por terem consciência, eles não querem que as crianças acordem cedo, por causa do frio, por causa disso ou daquilo. Então eles não mandam as crianças para o ensino numa yeshivá, a escola judaica, para querer poupar a criança. Então esses pais, no fundo, estão fazendo bem ou mal a essas crianças? Não. Porque lá na frente, essas crianças não terão uma educação que estará fazendo dela um homem que compreenda Deus no mundo. Nós não estamos falando de religião, não está falando de dominar uma bandeira, não é isso. Mas é você compreender qual é o teu lugar, tá? Porque senão as pessoas querem, igual numa empresa, ela entra numa empresa, ela quer crescer na empresa. Tem algum problema aí? Nenhum. Uma pessoa se converte numa igreja evangélica, ela entra como um servo de Deus. Qual é o próximo passo? Ser um obreiro. De obreiro ela quer ser um diácono. De diácono ela quer ser um presbítero. De presbítero ela quer ser o pastor da igreja. O problema é que nesse caminho aí, ela faz tanta coisa errada que ela vai puxando o tapete. Ela inventa mentira. É aquela guerra, tudo para você tirar essas pessoas da tua frente. Mas uma margem desse tipo dentro de uma igreja que deveria representar Deus, você não acha esquisito isso? Você não acha esquisito o pai que deveria dar bom conselho para o filho, ele dá exemplo, o filho vê que ele mente, que ele falta no trabalho para fazer outras coisas, a mentira mais aceita dentro de casa é toca o telefone. É o João. Quem que nunca fez isso? Qual o problema? Falou, não pode atender agora, está no banheiro. Ué, o João não vai no banheiro também? Ai, credo, que vergonha. Ué, fala que eu estou no banheiro. Desde que seja verdade. Fala que eu estou no banheiro e você lá. No computador ou o dedinho lá no telefone. Mas isso aí não tem problema. Aprenda uma coisa com os engenheiros. Numa planta de um projeto, um pequeno erro lá na frente, no final do projeto, vai aparecer como um grandíssimo erro. Então, uma mentirinha aqui nesse sentido, você não tem ideia quem que você está matando. E pode estar matando o teu próprio filho que está te vendo. Porque ele não vai acreditar em você mais. Mas isso é categórico. Mas a vida não é assim? É que a gente está acostumado a ver só o aqui e o agora.
A gente não tem noção. O passado já foi. Se o passado já foi, você vai ser julgado pelo quê? Você vai receber presente de Deus pelo quê? Então você tem que ser coerente. Se o passado já foi, então você vai falar: Deus, eu não mereço nem inferno e também não mereço o céu, porque se o passado já foi, o que eu fiz de bem já foi. Eu não vou ser recompensado. E se o mal que eu fiz também já foi, eu não vou ser recompensado. Então Deus vai olhar para você e vai pôr a mão no bigode dele, se ele tem bigode, e vai falar assim: então o que eu vou fazer com você? Para que você serve? Você vai para onde? Que utilidade você tem do meu lado? Então esta ideia aqui que está falando do acordar tarde, não é simplesmente se você acorda tarde. Quem pode acordar tarde? Quem está aposentado. Se a pessoa quiser dormir 9 horas da noite e acordar 11 horas do outro dia, ela pode. Eu peguei uma reclamação uma vez de uma pessoa, não vou dar muito detalhe para você não saber quem é. Mas a pessoa falou assim: nossa, o meu marido dorme muito. E falou, esperei terminar e disse assim: mas escuta, ele pode dormir essa quantidade de tempo, porque ele tem a aposentadoria dele e é um excelente salário. Então ele põe tudo dentro de casa, põe comida, paga as contas, tem como fazer de tudo e ainda sobra muito dinheiro. Então, olhando para esse ponto de vista financeiro, ele pode dormir? Pode, não tem problema nenhum. O problema é na hora que ele acorda, o que ele vai fazer nesse período até dar 9, 10 horas para ele dormir de novo? Porque o período da noite ele já desperdiçou. Então a Torá fala que você não deve desperdiçar tempo com coisas vãs. O que as pessoas na Terra não gostam de ouvir uma coisa dessa, porque ela acha que a Torá está tentando fazer de você um religioso extremista, que você só tem que ficar bitolado, como aquilo que a gente sempre ouviu daquela pessoa, da freira que se mete naquele convento, daqueles outros padres, que eu não sei o nome lá, que também fica preso no convento, ou daquelas pessoas que entram na igreja e abandonam a amizade de todo mundo e só vai querer estudar a Bíblia, tá? Isso tudo também é errado, porque eles estão perdendo tempo também, porque eles estão estudando, mas não estão estudando aquilo que Deus mandou estudar. Deus mandou estudar a Ele. E o que a religião tem estudado não é a Ele, Deus. Tem estudado as teorias de suas próprias religiões. Estudar aquilo que Deus é o livro que Ele escreveu com a mão dele, que é a Torá. Então a gente tem que conhecer como que Deus estruturou o mundo, para quê? Que tipo de trabalho, serviço? E por isso é colocado como responsabilidade. O mundo não existe aqui, como as pessoas pensam, simplesmente para você marcar o teu nome. Olha, nós vimos um filme esses dias do Steve Jobs. Não sei se eu falei certo ou errado o nome, mas é o criador da Apple. Tá? Você vê o filme, o cara dedicou a vida dele o quê? Foi proveitoso? O telefone que você tem hoje com a internet, que tem tudo na palma da tua mão, que você inclusive pode ler a Torá na palma da sua mão, é uma boa? Sim. Por que você tem isso? Porque ele deu a vida dele para você ter hoje o computador na palma da tua mão. E parece que já tem isso no relógio, não é? O cara já colocou no relógio, você tem um computador no relógio. É importante? É importante. Tá? Mas cumpre um papel na sociedade como no mundo? Cumpre um papel. Agora, ele precisava ter dedicado a vida dele inteirinha só para isso? Será que ele não teve tempo para poder pensar em Deus e conhecer a Deus e fazer alguma coisa? Em nenhum momento Deus está dizendo que ele é contra o trabalho. Eu não sei se eu estava lendo, se foi algum de vocês que fizeram um comentário, ou se era um vídeo que eu estava vendo, mas foi falar sobre dinheiro, sobre
essa questão de se tirar o pobre da terra. Na hora que a pessoa quiser um café, você vai descobrir que você não tem café. Por quê? Porque aí você quer o pãozinho da padaria, aí você vai descobrir que não tem pão. Aí você vai querer, eu quero comer batata frita, aí você vai descobrir que não tem batata frita. Aí eu vou querer um cheeseburger, você vai lá no McDonald's ou no Bob's, onde você quiser, e você vai chegar lá e não vai ter funcionário para te dar batatinha ou umas coisas. Você vai querer um cachorro quente ali na vila, vai lá na dona Célia, é Célia? A dona lá, a dona Célia, a dona do cachorro quente. Você vai lá, não vai ter ninguém lá para te dar um cachorro. Você fala, gente, mas eu tenho dinheiro, eu sou rico. Aí você tem o dinheiro, só que o pobre, se o pobre for tirado, de pobre ele ficou rico, você não vai ter quem vai plantar café, quem vai colher café, quem vai plantar milho, quem vai produzir os sinos, quem vai plantar batata, nem o asfalto, quem vai limpar a rua. E quando os lixeiros falam, lixeiro é um serviço digno, ele tem um salário digno e as pessoas têm nojo deles. As pessoas não, alguns que parece que não são humanos, mas na hora que eles fazem greve, você vai ver quanto lixo nós produzimos. E se não for por essas pessoas dignas, que trabalham por um salário digno, o trabalho dele tinha que ser valorizado, porque ele limpa, ele carrega a tua sujeira e a minha sujeira. Então, isso, a americana... Tinha lugar que o ônibus não passava, gente. Então esse tipo de coisa está mostrando que se tirar o pobre, vai parar o mundo. Gostei daquela ideia do Rabbi Yaakov, quando ele falou, Bnei Noach, ele não precisa realmente cumprir os mandamentos como judeu, porque é o Bnei Noach que vai manter o mundo trabalhando. Justamente no dia que é o Shabat, que o judeu é cobrado por Deus com o mandamento que ele tem que parar. Mas o mundo não pode parar. Enquanto um para, o outro tem que continuar. Então o pobre, ele faz o trabalho digno, porque o pobre também trabalha para que o mundo exista. Tá? Então essa ideia de você conhecer Deus para ser rico, isso não é de Deus. Não é uma estrutura de Deus, porque isso não vai acontecer. As pessoas, elas têm que conhecer Torá, para saber os mundos existentes, por que este mundo foi criado, quais as criaturas que vivem aqui, qual é o teu trabalho, por que a Torá foi entregue, e por que as religiões foi permitido que elas brotassem na terra. Brotassem a ponto de fazer esconder o próprio nome de Deus. E Deus ficar desconhecido num ambiente que Ele trouxe à existência. Como que uma pessoa, seja você ou seja qualquer outra pessoa, ele é uma pessoa que foi trazida à existência por Deus. E como que essa pessoa que é trazida à existência por Deus tem, baseado na consciência dela, que ela se diz um ser inteligente, estudado, e ela fala, Deus não existe, não precisa ter Deus. Deus é a árvore, Deus é a pedra, Deus é o ar, Deus é o pássaro que voa. Muitas pessoas criam assim, não adianta, eu vou morrer e vai acabar tudo. É um tipo de fé. Agora, como que fica? Se Deus fez essa pessoa, olha como Ele dá liberdade. O próprio Deus ficou escondido dessa pessoa. Porque essa pessoa fez o que com a vida dela? Se entupiu de coisas que não servem nada para a vida, que não revela vida, esconde dela a própria presença de Deus. Isso tudo está vinculado nessa questão de dormir até meio-dia. Se você está doente, está cansado, aqui não é crítica ao acordar tarde.
A crítica é você desperdiçar tempo. A Torá é contra desperdiçar tempo. Ah, mas eu estava cuidando dos meus filhos. Cuida dos teus filhos. Não abandone o conhecimento de Deus. Ah, eu estava cuidando dos meus amigos. Não abandone o conhecimento de Deus. Eu estava fazendo comida e trabalhando para comprar meu apartamento. Mas se você não tiver a ajuda de Deus, você não vai ter apartamento. Porque para você trabalhar em 2 empregos, cuidar da tua casa e juntar dinheiro, você precisa de saúde. E quem te dá saúde é Deus. Você precisa do ar puro para você respirar. Quem que te dá isso? É Deus. Então não adianta falar, se eu não fizer, quem vai fazer por mim? Aí fica muito mais bonito que esta consciência de Deus. Você não vai ter uma consciência filosófica. A consciência tem que ser dentro de uma realidade. Porque é você que vai conhecer. Quem não está sabendo é o nosso amigo aí, enfrentou um bandido que queria assaltar. E ele fez tudo o que os policiais falaram para não fazer. Reagiu. Não foi? Agora, vai ver, Deus deu um clique para ele. Se ele não reage, hoje a gente talvez estaria cancelado o culto para ir no velório dele. Então, naquele momento, ele tentou fazer o melhor. E Deus foi com ele. Amém. Agora você ganhou uma semana de descanso. O que ele fez vou chamar primeiro dia de descanso? No sentido, primeiro dia que tem aqui reunião. O que ele fez? Veio para a igreja, veio para aquele lado. O que muitas pessoas iriam fazer? Eu estou em choque, vou ficar em casa descansando, vou assistir um filme, vou ler um bom livro, eu vou ficar aqui até passar o choque. Ó, estou tremendo. Ah, se ele está tremendo, ele vem tremer naquele lado. Aí você fala, mas você, que no caso você fez a cirurgia 20 dias atrás e você ficou uns 15 dias do atestado médico em casa. Fiquei. E você acha que eu estou arrependido? Sabe qual era a minha reclamação? Não sei se a Andy vai lembrar disso. A primeira semana eu não conseguia sentar. O que eu mais senti falta foi do meu computador para ler os meus livros que estão lá no computador. Eu fiquei literalmente uma semana sem estudar Torá. E vi um pouco pela televisão, mas na primeira semana foi praticamente zero. Tinha como eu vir na igreja? Gente, eu não andava, ficava de pé, com as 2 varetas com a perna aberta assim, ó. Ué, não dá para vir aqui desse jeito. Só quem passou para saber. Só quem passou para saber. Agora, lá no passado, e aqui também, aqui nessa igreja, eu já vim fazer culto aqui com vocês com 40 graus de febre. Muitas vezes. Garganta ruim, vim. Mas sabe por que eu vim? Porque eu era religioso. Porque eu acreditava que eu tinha que vir porque eu era um escravo. Deus não pede escravo. Tem problema nenhum você ficar na sua casa descansando quando você está com gripe, dor de garganta. Gente, você é livre, você pode. O que está sendo tratado e falando é que dentro do teu dia de 24 horas, você não pode passar sem querer usar um pouco do teu tempo para conhecer Deus. Sabe o que o mundo foi estragado? Foi estragado porque as pessoas acham que conhecer Deus é ouvir apenas o que o pastor está falando. O judeu não fica só ouvindo o que o rabino está falando. Ele tem literatura. Ele vê. O sétimo Rebbe, o Schneerson, ele é, entre aspas, idolatrado no mundo todo, porque se nós temos hoje o bom jeito para estudar judaísmo, é graças à atitude desse homem. Sabe por quê? Porque ele tomou uma decisão. Ele começou a ensinar desde os Estados Unidos, o povo. Ele falou: vocês têm que providenciar condições para que o mundo todo conheça quem é Hashem. A primeira ideia era para que alcançassem o despertar do judeu, aquele que está dormindo até 10 horas, meio-dia. Essa é a questão. Aquele que está fora, aquele que não está enxergando nada de Deus, porque ele está desperdiçando o teu tempo, achando que está ganhando tempo, ele está desperdiçando tempo. Então o Rebbe,
Ensinou o quê? Você tem que amar o teu irmão. Ahavá Israel. É o primeiro tema. Então você tem que criar meios. Aí, o que criaram? O site Rabat. E por onde é que a gente começou a ter acesso pela internet para conhecer o judaísmo? Rabat.org. Se ele tem essas coisas hoje, veio de quem? Veio do cumprimento de um bom ensino. Então se tem livros, se tem aulas pela internet, tem um monte, senão a maioria, tudo gratuito. Para quê? Para favorecer o despertar. Nesse sentido, o que aconteceu com a gente? Nós éramos uma igreja evangélica e nós fomos despertos por Deus dentro daquilo que chamamos de igreja evangélica, sem nenhum judeu ter entrado aqui dentro. Porque talvez se ele entrasse aqui dentro, a gente iria fechar a porta para ele, não iria aceitar. Mas Deus fez do jeitinho dele. E nós então nos voltamos para o judaísmo do eterno. Agora, passou dessa fase, aí vem lá o meio-dia. O meio-dia é o vinho. E esse vinho está relacionado com a adolescência ou a juventude de uma pessoa. O vinho faz com que a pessoa crie ilusões, que ela começa a ter aquela utopia. Não só utopia, o jovem. Tudo começou, que eu dei exemplo do Steve Jobs, ele era jovem, não é? Jovem. Aquele jovem que tem aquela visão lá na frente, o jovem idealizador, ele tem força, tá? Ele é crítico. Você vê que é na juventude que as pessoas se rebelam contra o governo? Pode perceber, tá? Uma coisa interessante que o judaísmo faz a gente pensar é que a presença de Deus não muda, o que muda são as pessoas. Porque aquela geração de crianças se tornou jovem, só que ela também amadureceu, envelheceu e morreu. E outros que foram nascendo foram tomando o lugar delas. Mas o choque de realidade é que eles não querem que aquela criança, geração que foi criança, que chegou jovem e que houve sempre o perder o tempo em não conhecer Deus e não descobrir qual é o valor da Torá, do ensino dos mundos espirituais com relação a este mundo e aquilo que deve ser feito. Então o mundo vai se encher cada vez mais de escuridão. Mas o mundo já nasceu em escuridão. O que Deus está precisando é de pessoas que comecem a ser despertas para iluminar este mundo com a presença do Eterno. E ninguém é cobrado para que você faça tudo. Você vai fazer um pouco, eu vou fazer um pouco, vai fazer um pouco, ele vai fazer um pouco. Isso é um trabalho das pessoas, não é de uma pessoa. É de todos. Então quem tem que ter essa coragem, essa clareza na tua cabeça, tem que ser você. Ah, mas eu sou jovem. Tá bom, o Gabriel é jovem, entusiasta? Pode ser que sim. Ele está na idade desse entusiasmo todo. Só que se ele aprender agora, ele também vai ter que aprender a conter o nível do entusiasmo, porque esse nível alto de entusiasmo faz a pessoa perder. Também retardar, fica lá de boa, vai fazer se perder também. Aí a criança cresceu, ficou jovem, o jovem ficou adulto, o adulto ficou velho, e o velho que não aprendeu nada, então ele não tem sabedoria. O que um velho sem sabedoria vai servir numa comunidade? Para nada. Qual é a qualidade dos nossos idosos hoje? Coitado do vovô e da vovó. Eu estava lendo o texto desse comentário, termina dizendo assim: o que Deus faz e o que Deus fez foi devolver o nosso vovô e a nossa vovó para nós, desde que eles estudaram a Torá. Porque se ele chega na idade velha, então ele pode estudar bastante Torá, então ele pode alcançar um conhecimento grande de Torá. Então, com a Torá não fica velha. O homem velho vai poder sentar com um menino de 10 anos de idade. E se o menino de 10 anos de idade
idade, começou a estudar Talmud, começou a estudar alguma coisa da Torá, ele vai poder discutir com o vovô dele de 90 anos de idade. Vai. Faz em mim. Deixa eu ver o grupo. Agora vou poder falar. Com 90 anos de idade. Ou então que nem dente tenha mais. Fala, não consigo falar. Tem certas palavras que você não vai conseguir falar. Mas aí escreveu, pronto. É assim, vovô. Eu sei, meu filho, eu já consegui falar muito. Mas hoje mas o falar com a pessoa, ele está velho, mas essa velhice dele, a Torá, ele pôde amadurecer com a Torá. Então, falar de Torá com um homem experiente, ele vai poder conversar com o jovem, com o adolescente, com o menino, com o adulto e com outros velhos. Ou seja, a Torá, ela está em todas as etapas. E termina esse comentário dizendo que Deus, ele devolveu à sociedade o nosso vovô e a nossa vovó, desde que eles sejam sábios, pessoas que não desperdiçaram o tempo, os seus anos, tá? Seus anos de vida. Então, gente, vamos lá. Faltou o que mais? Dorme até tarde. Ao meio-dia, vinho. O vinho, o que faz? Faz a pessoa curtir somente o eu dela. Dá sono para uns, para mim. Tá? É justamente essa questão. Ele vai para um lado porque é entusiasta. Ele quer, eu vou ser isso, vou ser aquilo, tal, e pode se perder. Mas nessa fase, se ele não se perder, será que não era isso que talvez o apóstolo Paulo quis dizer? Para você não se encher do vinho que a contenta, mas para você ser cheio do vinho, aí falar do vinho é o Espírito Santo, aí você corta esse pedaço que não é isso que ele falou, com certeza não é. Mas ele com certeza está falando nessa questão do perquê a volta, que o vinho nesse sentido, ele vai matar a pessoa. Não matar de fazer a pessoa morrer, não é isso, mas vai fazer com que ela esteja perdendo os seus momentos com o Eterno. Ela vai caminhar, ela vai produzir para o mundo, mas o mundo tem que produzir para Deus. E aí, a outra etapa que eu já disse, que é aqui? Já esqueci. Revelar das crianças, sentar-se nos locais de reunião dos ignorantes. Você pode lembrar aqui do Terrilim 1, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não... Aí acontece o quê? Ele, como uma pessoa que é cheio deste conhecimento de Deus, nunca vai faltar o fruto. Por quê? Porque a árvore dele, nesse sentido, ela vai receber água na medida certa, no tempo certo, vai dar os seus frutos. Os frutos de uma árvore assim, eles serão melhores, mais gostosos, maiores, tá? Tudo isso. Se a gente conseguir chegar na nossa velhice com o conhecimento de Torá, quem ama Deus vai ter prazer de querer passar umas horinhas na tua casa. Por isso que num outro momento, nós já vimos em capítulos passados, dizendo assim, para você aprender a ser bom, ser hospitaleiro. E se você ver um homem sábio vindo, o que você deve fazer? Traga-o rapidamente para a tua casa. Não sei se vocês lembram que a gente já viu versículos para trás. Ali é como um mandamento dizendo para você: não deixe o homem sábio passar pela tua casa. Abre a porta e deixa essa luz da Torá entrar para dentro da tua casa. O que é o quê? É o prazer de você conhecer mais da Torá. Ou seja, dormiu até meio-dia? Se você dormiu até meio-dia porque você realmente estudou a Torá, então amém por isso. Mas também não é regra, porque não se pode perder tempo. Nós somos pais,
e somos mães. Tá? Cada um destes tem responsabilidade. Quem se entregar só para a Torá, imagina o filho. Se a pessoa só fica lá, lendo. Estou lembrando de uma história aqui, que a pessoa, eu não lembro o nome desse sábio, ele estava lá estudando. Nossa, só parecia, só ficava dentro do quarto. Estudando. Aí aconteceu alguma coisa lá, alguém bateu na porta e atrapalhou. O homem saiu bravo de lá de dentro. E saiu bravo e xingou. E aqueles estudantes olharam para ele imediatamente, no sentido de entender, pensaram assim: o que adianta ele estudar a Torá o tempo todo se ele não pratica a Torá? É o tema que vimos na terça-feira. Se a tua sabedoria, o tanto que você adquire sabedoria, se você praticar, você não vai perder essa sabedoria. Mas se você não praticar, você não vai ter essa sabedoria. O que esse homem estava fazendo? Todo mundo respeitava como um bom homem erudito, sim, mas só porque atrapalhou ou apagou a luz ali, ele não conseguiu terminar o estudo que ele estava fazendo, a ira com que ele se revelou àquelas pessoas é desproporcional à ira. Tá? E nesse tema aqui, fala de um homem chamado Genival. E este eu garanto para você que não é o Lacerda, é um outro Genival. Esse, vocês nem sabem quem é Genival Lacerda, né? Isso aqui, acho que só a Ivete vai lembrar dele. Pois bem, esse Genival, ele era um homem também muito conhecedor de Torá, um sábio. Só que ele era briguento, ele gostava de discussão, de saber isso, de impor as ideias. Então, outros dois sábios estavam ali conversando uma coisa. Quando eles olharam e estavam vendo o Genival vindo, um mandamento da Torá, um mandamento no sentido não dos 603, mas como mandamento para você dar honra a quem merece honra, diz assim: se um Talmid Raham, ou seja, um sábio, quando ele chega perto, as pessoas devem se levantar. Vocês lembram quando eu peguei essa época, quando o professor ia entrar na sala, todos levantavam e ficavam de pé do lado da carteira. Depois que o professor entrava, colocava o material dele em cima da mesa e cumprimentava a sala, aí a gente sentava. Né? Hoje, até aquela bagunça da sala de aula, o professor já entrou, o pessoal está tentando falar e eles nem viram que tem professor lá, porque eles fecharam os olhos para isso. Pois bem, essa questão do respeito que a Torá impõe. Então, este Genival, que era um sábio, porém briguento, os dois conversando, quando olharam, um perguntou para o outro: Genival está vindo aí, nós vamos nos levantar? Aí o outro falou assim: para que nós vamos levantar? Para um homem briguento? Ou seja, de que vale a Torá dele? Tá? Aí nisso o Genival chegou e já perguntou: o que os amigos estão discutindo? Aí eles falaram sobre Ruhot, que é ventos. E aí, deixa eu querer brincar, né? Aí, trabalhando essa ideia aqui, desse versículo, termina o comentário dizendo assim: por um lado, aqueles dois, eles se tivessem levantado, eles teriam acertado. Mas por outro lado, o fato deles não concordarem em levantar, porque aquela pessoa também era muito briguenta, eles também estavam julgando o outro lado. Tá? Então é importante a gente poder compreender que você não vive só pela Torá. Você também tem que ter comportamento com o teu vizinho, você tem que ter comportamento com aonde você for. Nós vimos aqui, aonde é que você chega, Deus vai chegar junto com você. Em quantos lugares, ou mesmo a gente já ouviu falar assim: aquele crente chegou, credo. Coisa mais feia, né? Os dois, né? O que falou credo, o crente está vindo aí, é um comentário feio.
Mas é mais feio ainda a fama desse crente que chegou. E crente aqui não é igreja evangélica, tá? Crente é aquele que crê. Porque o judeu também é chamado de crente, aquele que crê. Nesse sentido. Está chegando aí. Poxa, a pessoa tem que ter alegria. Que bom. Daqui a pouco nós vamos perceber paz. O que Deus promete quando você tem paz com Deus? Você, onde você está, sem que você saiba, Deus, por você, Ele traz para você uma proteção. Por mais que aconteça coisas ruins, que as pessoas falem, quando você morrer, ou quando você mudar de cidade, ou quando você não estiver mais ali, aí eles vão perceber eles vão descobrir que era por você que a paz, a alegria estava naquele lugar. E depois que você vai embora, aquilo que é seu te acompanha. Então veja como é importante você estar situado no mundo como pessoa, em todos os lugares. Então você está na sala de aula, você vai marcar uma sala de aula, você vai ser ali chamar, e aquilo lá é só crente, só quer falar de Bíblia, só quer falar de Torá. Vai ser chato demais. Então ele tem que saber que você conhece Torá, mas você é amigo, você tem uma boa palavra, você dá carona, você percebe que a pessoa está triste, você está indo para casa, você se preocupa com seus pais, você se preocupa com a tua família, você se preocupa com o vizinho do lado de lá. Ora, te custa. Um dia eu cheguei em casa, nós saímos da igreja, que eu cheguei em casa, o meu vizinho da frente, na época, ele estava carregando telha. Vocês já carregaram telha? É ruim demais, né? Imagina aquele montão de telha na calçada, ele carregando para dentro. Eu fui lá, troquei de roupa e voltei e fui lá ajudar. Ele falou, não precisa não. Ele já foi ajudando de pedreiro tanto tempo. Ele falou, não, eu já estou acostumado. Eu falei, você está acostumado, mas que eu carregue 3 por vez. Cada ida que eu vou é 3, 6, 9, 12. Já é uma ajuda. O vizinho de cima, quando viu, gritou lá, peraí, também vou ajudar. Pronto, já não era ele mais, era eu, ele e o outro. No instantinho, arrumou. É bom isso? É bom. Só que quando a gente está precisando de ajuda também, o que ele fez? Atravessou a rua e veio me ajudar. O meu vizinho do lado, a minha sogra não sabe disso. Encontrei com ele na rua, falei, vizinho, você que é meu vizinho novo? Ele falou, eu sou. Eu falei, seja bem-vindo. Aí ele, grandão daquele jeito, bateu aqui no meu ombro. Ora, eu vou saber se eu vou precisar dele amanhã? E se eu preciso de empurrar o carro? Eu chamo meu vizinho para ajudar. Ora as bolas. E se ele precisar de alguma coisa? Ele me chama. Vizinho também é para ser cultuado. Ah, mas ele não sabe nada de Torá. Melhor que ele não saiba nada. Você vai poder ensinar alguma coisinha. E o melhor ensino é que você não fale nada. Que ele comece a aprender pelas ações. Não é por aquilo que você fala. Outro verso do Pirkei Avot. Fale menos papo, mais ação. Tá? Agora tem uma coisa interessante aí que a gente deve pensar. Enquanto jovem, Gabriel, aí nessa fase de querer conquistar o mundo, ou a gente até hoje ainda, porque a gente não perde, a gente nunca vai perder a ideia de querer conquistar alguma coisa. É muito difícil você ter as duas coisas. Você citou um bom exemplo, Steve Jobs. Vejam o filme, porque assim, é um filme que faz você voltar a sonhar, ter desejo de ser alguém. É muito legal. Mas eu fiquei pensando enquanto você estava falando aí. Será que seria possível, porque você viu um filme, seria realmente possível com o Steve Jobs? Porque aquele cara ficava horas estudando, aquele cara ficou horas ali no meio da sala dele com milhares de papel, cálculos e mais cálculos, uma inteligência que foi dada pelo Eterno. Deus deu o poder de criação ao homem, isso a gente tem que concordar. E quando você falava, eu fiquei pensando, será que seria possível este homem, Steve Jobs, com tudo que ele se tornou enquanto profissional, na minha concepção, ele não conseguiria ser um sábio de Torá junto com a profissão. Porque o sábio da Torá, ele se entrega à Torá. Você entende o que eu quero dizer?
Então, a gente dá um exemplo assim, um rabino que se entregou ao estudo da Torá, será que ele consegue ser um rabino 100% e um médico 100%? Não tem como. Não tem como. Então foi legal você ter dado o exemplo do Steve Jobs por causa disso. Mas eu não estou negligenciando. Eu sei, é bom esse exemplo que ela está dando. Porque assim, o que eu quero dizer é o seguinte, ele teve que fazer uma escolha. Ou ele se entregou, também é o filme, ou ele se entregava 100% àquela loucura de cálculos para se tornar o cara mais famoso do mundo, maior que a Microsoft. O cara tem uma fortuna, hoje ele é morto, mas ele deixou uma fortuna de 187 bilhões de dólares. Ele não conseguiria se entregar às duas coisas 100%. Embora que eu disse aqui, não tem como negligenciar. Se ele quisesse ter estudado Torá, ele poderia, mas ele não conseguiria se tornar um sábio de Torá. Ele teve que fazer uma escolha. Nesse sentido, teoricamente. Vocês entenderam o que eu estou falando? Vai um outro tema aqui que eu já falei aqui, entendeu? Que a gente discutiu. Peraí, isso aí que você está falando. Então, o que eu quero dizer, deixa eu só terminar. Eu quero dizer o seguinte: a gente vive numa cadeia, a gente vive numa teia. É como se Deus tivesse amarrado tudo. Porque quem deu o poder de criação ao homem foi Deus. Se o cara é um médico excelente, é um cara de informática maravilhoso, é um grande advogado, esse entendimento, embora ele fez escolhas, mas esse entendimento, essa noção de saber, quem deu a ele foi Deus. Ora, eu sei que o Isaac Newton, um dos físicos mais brilhantes que existiu, onde ele aprendeu o que tornou ele famoso? Estudando o Zohar. Exato. Estudando o Zohar, e nem judeu ele era. Estudando o Zohar, ele descobriu as leis da física que ele criou. Isso é um exemplo. Sigmund Freud. O Freud, de onde Freud tirou a psicanálise? Do judaísmo. Ele tinha tanto medo que descobrissem que ele fala aos quatro cantos do mundo, ele até negava que ele era judeu. Não, o que eu quero dizer nisso que a Andresa Allende falou é o seguinte: uma pessoa, a gente estudou aqui dias passados, dizendo assim, a Torá chama que todo mundo é para ser esse sábio, esse líder. Então o Steve Jobs, nesse sentido, ele não iria ser esse sábio de Torá. Mas aonde ele pecou? E não conheceu a Torá. O que eu quero dizer é o seguinte: vou dar o exemplo do Gabriel. Gabriel, ele está tendo uma sorte que nós não tivemos. Com certeza. Ele está crescendo no ensino de Torá. Os nossos filhos vão crescer no ensino de Torá. Só que eu não posso enfiar na cabeça deles que eles vão conseguir se entregar 100% ao estudo da Torá e 100% ao estudo da física quântica, por exemplo. Isso não vai acontecer. Aquele filme A Teoria de Tudo, você também assistiu. Aquele cara era judeu. E ele descobriu o computador, foi ele que inventou. Tanto é que o Steve Jobs cita ele no filme. Não, a Teoria de Tudo é o... Teoria de Tudo. Não, a Teoria de Tudo é esse daí é... Esse é... Jogo de imitação. Isso. Perdão, você entendeu? Então é essa lógica. Por que eu estou dando exemplo? Porque às vezes a gente, como o crente também foi missionário. O missionário. Alan Turing. O missionário é um visionário. Isso. Porque ele quer, em prol da igreja, em prol do nome de Deus, ele quer ajudar as pessoas. Só que é uma utopia, porque não dá para ajudar todo mundo. Entendeu? Então eu quero dizer o seguinte: a gente vive nessa cadeia porque Deus planejou muitas coisas. E talvez para o Steve Jobs, o planejamento de Deus era que ele seguisse o curso. Podia ter aprendido Torá. Esse caminho ele entrou, ok? É entender Deus agora. Mas o que eu quero dizer, a gente não vai conseguir nunca fazer as duas coisas. Todas as histórias de rabino que eu li em determinados sites, em livros, você sempre vê aquele rabino, um rabino, que estudou, que se dedicou 100% a Torá e morreu cedo. Você nem vai falar que a profissão que ele cara tinha, porque a profissão dele era estudar a Torá. A partir do momento que ele passa a estudar a Torá, ele acaba abdicando da profissão que ele tinha. Então, por que eu estou falando isso? Porque o Gabriel, vou voltar no Gabriel. O Gabriel fala assim: e agora? O que eu vou fazer? Eu vou ser um Steve Jobs? Porque não tem um. Podem existir vários. Ele é um precursor.
Ou eu você gosta das duas coisas? As duas coisas não dá para fazer. Você entendeu? Porque ou você vai se dedicar, porque para você ser um Steve Jobs, você tem que estudar muito. Para você ser um cara craque da física quântica, da física normal, ou um matemático que se derrama na sua profissão, você vai ter que se entregar. É isso que eu estou falando, é a questão da entrega. Eu entendi, e é bom tocar nesse assunto. Então a gente precisa estar com as coisas com cuidado. Mas a impressão que está dando com isso que ela está trazendo é que nós estamos falando de uma coisa só. E não é uma coisa e nem só duas. São várias. O rabino, o pastor, o padre, tá? Eles têm tido uma outra profissão? Não devem ter uma outra profissão. Por quê? Porque eles têm que se dedicar à comunidade deles. Também é um mandamento, inclusive, do Porquê Avot. Você tem que cuidar da comunidade. Agora, uma pessoa como o Steve Jobs, como ela falou, ele tem que dar a vida dele para aquele estudo que desenvolveu o computador. Mas o que ele precisava? De pelo menos um Talmid Chacham para ajudar. Ou seja, ele ia ter pouco tempo para a Torá. Então ele ia fazer o quê? Ele vai precisar de um rabino que lhe dê assistência. Onde nós vemos isso nas 12 tribos? A junção de Issachar com Zevulun. Zevulun falou: vamos fazer um trato, irmão. Eu vou para o mar com os navios, eu vou buscar o dinheiro do comércio e eu vou sustentar você. Você só vai estudar a Torá. Você vai abençoar a minha tribo com o ensino e eu vou abençoar a tua tribo com o dinheiro. Eu vou bancar você. A ideia é essa. O padre, ele tem que ajudar pessoas. O chefe do espiritismo, do centro fulano de tal, ele vai ter que ajudar pessoas. O pastor vai ter que ajudar pessoas. O rabino vai ter que ajudar pessoas. Cada um do seu estudo, e eu quero centrar somente na Torá. Então, todo rabino que estudou, ele estudou realmente para ele ser um sábio para ensinar as pessoas. E as pessoas da comunidade, elas não têm muito tempo para estudar. Então ela precisa ganhar tempo. E não ganhar tempo, precisa estudar do lado de alguém. Quem vai ser esse alguém? O líder daquela comunidade. Entendeu? Agora, por que eu estou falando isso? Porque para quem está ouvindo a gente aqui pela internet e esse comentário aqui, não é para você entender que Deus está falando que você só tem que estudar a Torá, que você não pode acordar tarde, que você tem que tomar cuidado com o vinho do meio-dia e tomar cuidado com o envelhecimento, porque você vai largar tudo agora para ter Torá. Não é isso. O ter Torá, no teu caso, é você manter a tua profissão e não negligenciar o conhecimento de Deus. É isso. Gabriel trouxe uma coisa interessante. Olha a sacada do Gabriel. E a gente não pensou, eu estou falando de Steve Jobs. Ele falou assim: mas não é contraditório a gente dizer que ele pecou contra Deus e não estudou Torá, sendo que hoje as ferramentas que ele fez a gente usa para estudar a Torá? A Torá está aqui no celular. Quem fez isso aqui? Steve Jobs. Você vê que interessante? Tá, ele pode receber os méritos como recompensa no Olam Rabá desse feito. Mas ele vai ser cobrado que no tempo dele até desenvolver isso, ele se esqueceu Olha, você tem que entender o seguinte, como eu falei assim, hoje, tem como tirar o pobre? Não tem. Foi quando, eu não sei, eu já comentei aqui com vocês sobre o Yetzer Hará, e que a pessoa fez um pedido assim para Deus, por favor, tire o Yetzer Hará de mim. Ou tira o Yetzer Hará do mundo, parece. Tá? É um grande sábio. Aí, esse grande sábio, em seguida, o filho dele ficou doente. O filho dele quase foi levado a óbito, porque pela falta do Yetzer Hará, não tinha ninguém mais para ajudar, sequer um ovo para dar de comida para o filho. E aí ele entendeu o quê? Está vendo a ligação? O Yetzer Hará é algo mal, só que é algo mal essa treva, esse comportamento do livre-arbítrio que faz parte da pessoa e tem que fazer parte do mundo. O pobre faz parte do mundo, porque graças ao pobre é que nós temos o cafezinho, o pãozinho, esse bolinho que a gente comeu hoje, esse livro impresso, porque são pessoas que estão trabalhando e fazendo, tá certo?
Esse produto do computador que nós estamos usando hoje, inclusive para filmar, e esse áudio que está ouvindo a nossa voz, e um programa que está espalhando para o mundo inteiro para quem quiser ouvir, é mérito de uma pessoa que criou isso, como foi citado? Ela vai receber o galardão desse mérito? Vai, mas ela vai ser punida por ela ter negligenciado conhecer o seu Criador? Vai também. Então você tem que aprender a ser sábio desde o começo agora. Tem pessoas que, se eu tenho sido separado por Deus para estar aqui falando com vocês, qual é a minha obrigação? Ficar lá na minha casa lavando o carro, lavando a calçada, lavando a garagem, ajudando no dia de limpeza, as coisas. No dia de limpeza eu posso ajudar, mas se eu ocupar o meu tempo todo com a casa com vocês, só porque, entre aspas, eu não trabalho no lugar fixo, aí eu vou chegar aqui, eu vou... Que sabedoria eu vou ter para dar para vocês? Então, quer dizer, quem tem que, se, às vezes, passar a noite estudando, se for o caso, quem tem essa obrigação? Eu tenho essa obrigação. Como eu já dei exemplo do neném, o neném não. Ele precisa dormir para ele cuidar dos pacientes do hospital amanhã. Mas no tempo dele que ele puder, ele está aqui hoje. Quanto mais ele puder pegar o que nós estamos falando, ele está ganhando, às vezes, um livro inteiro. Ele não leu o livro, mas ele aprendeu o conteúdo todinho porque ele assistiu a aula. Entendeu? Então você vai ter pessoas normais numa comunidade, pessoas normais. Você vai ter o Talmid Raham, que é dentro dessa comunidade, são alunos, são pessoas que ganharam status, ele consegue compreender as coisas difíceis com facilidade. Então ele se torna um homem sábio. E ele vai poder contribuir com as pessoas. Aí você vai ter o rabino da comunidade. Mas o rabino sozinho ele vai precisar de alguém também que o ajude. E esse que está ajudando também precisa de um outro. Por isso que nós somos irmãos. Um depende do outro. Tem que ter uma rede. Porque a diferença da igreja evangélica é que um pastor tem vergonha de falar que ele aprende com o outro pastor. Que aprende com o outro e que aprende com o outro. No judaísmo você não tem isso. Muitos falam. Você pega, por exemplo, a aula do Yaakov. Ele divulga vídeos do rap. Não é verdade? Entendeu? Então, gente, deu o exemplo lá do Gabriel. Ele vai estudar. Se ele quiser estudar medicina, deve estudar. Tem que ser um bom médico? Tem. Vai ter que estudar bastante? Vai. Vai ter que se interagir com outros médicos e o que está acontecendo na comunidade de saúde no mundo todo? Sim. Vai ter pouco tempo para Torá? Sim. Só que esse pouco tempo, ele tem que fazer esse pouco tempo se tornar grande tempo. Tá? Eu acho interessante, porque como você falou, a gente está com uma rede interligada, né? Só que a balança está desequilibrada. Porque eu vejo assim, Deus foi muito perspicaz na atitude dele. Porque ele criou o homem, ele deu entendimento ao homem, ele deu o conhecimento para o homem desenvolver, mas ele também deu a Torá. Aí ele jogou o homem e falou assim, então vamos ver agora o que eles vão fazer. Eu dei as duas coisas. Então será que eles vão conseguir manter o equilíbrio? Ou será que ele vai ficar louco na matemática e vai esquecer a Torá? Foi isso que Deus fez. Eu me imagino ele sentado lá, nós aqui, eu vou agora vamos ver, isso aqui é um jogo de xadrez. Como é que nós vamos? Só que eles vão se movimentar sozinhos. O que eles vão fazer? Porque, gente, por isso que eu entendo quando o Gabriel diz que soa contraditório, porque, gente, foi Deus que deu o entendimento do cara desse. E o que eu acho mais incrível aí... Só que ele se equilibrou, porque ele foi estudar demais para fazer o computador e acabou não tendo uma religião, não servindo a Deus. O da teoria de tudo é o mais ateu famoso dos tempos, entendeu? Então fica assim, o jogo, a balança vai estar desequilibrada, só que está tudo interligado. Você falou dos pobres. Quem que quer seus ricos? Gente, são os pobres. Se os pobres morrerem, não vai ter mais rico, não. Porque quem que quer seus ricos são os pobres. Por isso que Deus ordena os ricos sustentar os pobres. Pega uma fábrica e manda ela parar. Manda os caras de chão de fábrica parar de trabalhar. Vai ficar louco. A produção, né? Começa na produção, faz a produção parar. Então, se um dia Deus tirar o pobre do planeta, o mundo acabou. Porque o rico não tem essa não para casa. Você não sabe fazer comida. Porque às vezes ela perde o pegar do comércio
criação, a gente está em constante conhecimento. Você deu o exemplo de você. Você estuda. Só que se você só estudar, você vai ser conforme uma vida. Você tem que ter vida social, você tem que ter família para passear, você tem que ter passeio, você tem que ter um monte de coisa. Se você só namorar, você vai se tornar como um adulto só. Se eu ficar só namorar, eu vou. Entendeu? A gente tem que encontrar um equilíbrio. Não dá para ser. Por isso que eu volto com isso que eu disse. Não dá para agradar nem Deus nem Deus. Mas eu acho que cada um aí tem que saber o seu papel, o seu lugar em cada coisa, né? Porque Você tem que tomar cuidado para não achar quando se amigos. fala fazer uma coisa, não é só fazer aquela coisa. Esse exemplo aí, eu vou no cinema? Vou. Gente, se eu não vou mais é por falta de dinheiro. Mas, né, como vocês, a gente deve ir ao teatro? Sim. Deve almoçar fora, jantar fora? Deve. Você deve fazer um passeio com os filhos? Deve. Tá? Aí os rabinos vão falar, faça isso no Shabat, no final de semana. Não pode confundir a vida de estudo, tirando o estudo do social. O social faz parte da saúde de uma comunidade. Ter vida familiar, tá? Lá onde a gente casou, que vocês conheceram, nós voltamos lá um domingo desse aí, e aí tinha uma plaquinha lá no restaurante escrito assim: aqui não tem Wi-Fi. O que está escrito lá? Aqui não tem Wi-Fi. Não tem Wi-Fi aqui. Está dizendo que valoriza a interatividade ali tem que ser do pessoal. Aqui tem diálogo. Isso. Ali está dizendo o seguinte: aqui você tem que sentar na mesa, olhar na cara da pessoa e conversar olhando para ela. Não vai ser no teclado e no vídeo, não, pelo WhatsApp. Não tem Wi-Fi. Ali tem que sentar e conversar. Então, o que está dizendo para a família? Porque as famílias, elas perderam dentro de casa essa relação. Entendeu? Isso que a gente está falando, que o Gabriel está falando, não é diferente disso que está dando esse exemplo. Nós estamos numa comunidade em que está cada um no seu mundo, conectado com o mundo, porém desconectado das pessoas. Tá? Servir a Deus não é ficar alienado. Não é ser alienado. Se você tem que praticar a Torá, como você vai praticar a Torá 24 horas dentro do seu quarto? Não dá. Por isso que você tem que sair lá fora. Tem um livro pequenininho, não sei se é Machado de Assis, chamado O Alienista. Um livro muito famoso, um livro pequeno. E é interessante ali porque o médico vai chamar aquele de louco, mas aquele que está louco vai chamar todo o resto de louco também. Então está cada um tendo a sua visão. E é isso que nós estamos discutindo, é tomar cuidado para que a gente não fique alienado. Porque senão é o que acontecia no nosso tempo como igreja evangélica. Ou vai falar que vocês não abandonaram as famílias de vocês que não eram evangélicas? Fizemos muitas coisas. Fizemos, a gente abandonou. E que cara que você tem hoje de voltar lá para a tua família e tentar receber de volta? Você está correndo o risco de ele olhar na tua cara e falar assim: depois de tantos anos, agora que você lembrou de mim, agora eu sirvo bebendo? Você vai falar: claro que serve. Eu sirvo fumando? Você vai falar: serve. Ele vai falar: não entendo mais nada. Quem que mudou? Você ou Deus? Ou quem que estava errado? Deus nunca esteve errado. Nós que estávamos errados, porque a gente acreditava que não podia ter família nesse sentido. Isso vale para tudo. Por isso eu falo da balança, a gente tem que tentar encontrar esse equilíbrio. Encontrar esse equilíbrio. A gente vê um rabino lá. Gente, para a pessoa que estuda a Torá, lá, aquele homem sábio da Torá, sabe o que eles são formados? São rabinos? São. Mas eles conhecem matemática, física quântica, conhecem medicina. É complicado o negócio. Comigo eles seriam excelentes professores. Tem 3, 4 profissões de formação. Tudo aquilo para decodificar a Torá. É incrível. Então, é Ricardo que falou, é um papel específico, porque você concorda de que verdade tem 4 ofícios. Então, o cara é craque em matemática, craque em física, craque em biologia, craque em física quântica. E não tem um ofício. Para ser estudante da Torá, para ser rabino,
Agora Isso. vai eu fazer 4 faculdades dessas pra quê? Pra quê? Entendeu? Cada um tem a sua função, o seu papel no mundo. Cada um tem que fazer o melhor dentro daquilo para qual ele foi chamado. Eu estava num Pra culto fazer. evangélico de estudo numa determinada cidade, muitos anos atrás. Não vou falar quando eu tinha cabelo preto, porque eu só tenho cabelo preto ainda, então não dá para ter noção do tempo, dos anos. Mas naquele dia, olha aí a responsabilidade de um pastor líder daquela igreja. Ele disse assim: jovens, você devia estar lá comigo na época. Ele falou: jovens, nós estamos num tempo que não se tem tempo mais para estudar e escolher profissão, porque Jesus está voltando. Sabe quantos jovens estavam lá na idade de escolher vestibular, que já estavam desistindo, voltando para Campinas? Nem de construir casa, não dá tempo mais de Talvez fazer. muitos desses jovens não foram fazer faculdade. E Jesus não voltou até hoje. E esse não é um cara bitolado? Esse não é um cara louco? Esse é um cara louco. Ignorante. Sabe o que ele fez aí? Ele matou sonhos de pessoas. Matou. Ele fez, sabe o que ele construiu aí? Jovens fracassados. Com Com certeza. tinha muitos ali que queriam ser médicos, advogados, empresários, e por culpa dele, ele vai pagar, ele vai responder. Por culpa dele não se tornaram. E tá até pagando aqui, ele já pegou que paga aqui, porque para pagar lá, aí o homem dura 100 anos, a gente fica 100 anos, morrer para começar a pagar. Paga aqui. Mas é certo isso? Irresponsável, é o que está dizendo aqui. Isso é ignorância. A gente terminou lendo esse texto dizendo que essas pessoas são ignorantes. Isso ele recebeu também de alguém, ele foi Recebeu passando. de alguém. E aqueles que ouviram dele continuaram repassando. Quem foi que mandou desacreditar? Isso. Agora, se a gente está estudando esse negócio aqui, é para a gente não cair nesses tipos de ensino. Agora, tem a beleza de tudo aí, né? Lá no Gabriel. Então, o Gabriel vai ser um médico. Aí vai falar assim: poxa, eu estou estudando doutorado, mas não do jeito que eu gostaria. Mas eu estou me dedicando ao doutorado. Já é algo positivo. Como é que eu vou ensinar a doutorado? Porque eu sou médico, então estou lidando com gente doente toda hora, gente morta toda hora. Como que eu vou? Como que ele vai fazer isso? Praticando doutorado, sendo um bom profissional, sendo um bom No hospital, com os passando amor, pacientes. passando carinho. benevolente. Isso daí é a prática do doutorado. Então é aquilo que eu sempre falo para você, Rafael. Não é quantidade de Torá, é qualidade de Torá. Eu sempre falo isso para você. Não é quantidade, é qualidade. Qualidade, porque é diferente. A qualidade está ligada à prática. A quantidade, na minha concepção, está ligada ao ser bitolado. Porque não adianta ficar estudando 24 horas e não praticar Torá. E ser preguiça, nem o exemplo do cara que você deu aí. Então é qualidade. Eu sei, isso é coisa minha, tá, gente? Nem livro nenhum. Mas eu acho que quando a gente chegar no céu, seja lá onde for, conversar com Deus, ele vai olhar, vamos ver o quanto de Torá você praticou. Abre o livro aí. Abre a tela aí. Abre a tela aí. Steve Jobs é tela. Abre a tela aí. Deixa eu ver. Mas isso aí, é isso que você está falando? Só que a gente é bitolado, a gente aprende errado, a gente aprendeu errado no cristianismo, a gente traz isso, que nem a gente tem aprendido sobre o judaísmo. Gente, a gente não pode deixar o judaísmo se tornar um peso para nós, não vamos cair no mesmo Com peso. certeza que não deve. Não deve. E também não estou dizendo aqui que você não deve estudar a Torá, acho que todo mundo entendeu o que eu estou falando. Sim. Entendeu? Mas não vamos ficar pesado de novo. Mas a questão aí, todo mundo já ouviu falar do Sócrates? Sim. Não é aquele macaco do planeta dos macacos, né, da Globo. É o Sócrates. É o Sócrates filósofo. O Sócrates, ele estudava. Vamos dar um exemplo disso aí como o estudar Torá. Quantitativamente, ou seja, quantidade de horas de estudo. E aí, o que ele descobriu? Que quanto mais ele aprendia e estudava, ele descobria que ele não sabia nada. Se ele não sabia nada, o que ele fazia? Estudava mais. E quanto mais ele estudava, mais ele descobria que não sabia nada. Porque o conhecimento para com as coisas de Deus quanto mais você vai para dentro, você descobre a imensidão que você tem a conquistar. Tá. Aí ele ficava humilde. Porque ele fala, poxa, eu preciso estudar. Então, nesse exemplo que ela deu aí, ele acorda de manhã, o que ele vai fazer? Estudar. Aí fica o dia inteiro estudando. Aí chega de noite, vamos lá no teatro. Aí fala, não, eu vou estudar.
Porque eu não sei nada. Só que a cidade inteira falava que ele era o maior sábio que eles conheciam. Só que para quem sabe pouco em relação a ele, achava ele um grande sábio. Mas ele, quanto mais estudava, ele sabia que ele não sabia nada. Então, por que eu estou chamando essa atenção? É porque nós estamos falando para pessoas, e você não sabe qual é o nível das pessoas. Quando se usa um termo aqui, quantitativo e qualitativo, ela falou, isso aqui é meu, não li livro nenhum, não foi isso que ela disse? A gente entendeu o que ela quis dizer. E também devemos deixar claro aqui que muitas pessoas que podem ouvir essa aula, e vocês estão aqui me ouvindo, significa que tem aquela pessoa como Sócrates que só estudava, tá certo? Ele teve qualidade no estudo? Teve. E teve quantidade no estudo? Teve. Entendeu? Então tem rabino, tem rebbe, tem não sei mais o que estuda quantitativamente e qualitativamente? Tem. Mas nós, pessoas normais, nós não podemos só estudar, porque nós não vamos conseguir a qualidade. Então a gente precisa ter muito mais qualidade do que quantidade, tá? Aí vai cair naquela mesma coisa. Numa empresa, você tem o motorista, o porteiro, você tem aquele que limpa a empresa, você tem o faxineiro, você tem o secretário, aí você tem a parte administrativa, aí você tem a parte de projetos, tudo. Então, ali você vai ter quantidade e qualidade. E o todo vai ser o produto que é a empresa. Você tem que pensar assim com você. Porque senão vai passar a ideia que a gente está correndo o risco de quem ouvir, e a gente não sabe quem é que vai ouvir, ele vai falar assim, mas eu ouvi o fulano de tal lá, daquele lá Vida Plena em Campinas, e no comentário que alguém fez lá, disse que não pode estudar muito. Foi isso que foi dito aqui, por ela ou por mim? Não. Até porque para você ter qualidade de uma coisa, você tem que estudar. Eu estou dizendo só para se tornar alguém bitolado. É completamente diferente. Mas nós também estamos falando para essa pessoa que é bitolada que está ouvindo a Eu gente. estou falando para a pessoa que está ouvindo sobre desequilíbrio. Isso. Eu estou falando. Desequilíbrio aí seria, ela vê minha boca e fala que eu 24 horas. Entendeu? Eu não preciso fazer isso. Vai ser um chato. Você é insuportável. Insuportável. E ninguém vai ouvir. Chega uma hora que ninguém Eu não quero ficar perto de mim. As pessoas não vão querer ficar perto de mim. Gente, por incrível que pareça, é 9h20. A gente precisa ir embora. Tá vendo? Isso aqui é gostoso. A gente quer falar. E a gente precisa tomar cuidado, porque pelo muito falar, nós não seremos ouvidos. Não é? Também tem essa. Você não foi embora ainda, aí você me deixou aqui até agora, porque eu estou esperando você levantar, para eu saber que é hora de eu acabar. Eu levantei para pegar água. É porque você tem carona hoje. Hoje eu tenho. Então vamos encerrar, porque é um assunto inesgotável. Tá bom? E as pessoas que estiveram ouvindo a gente, ninguém quis ofender ninguém. Tá claro, né? Muito claro. Tá? E não houve controvérsia aqui não. A pessoa contribuiu com qualidade, quantidade. Nós estamos falando de estudo para o pobre, para aquele que tem condições. Tem gente que não tem inteligência para compreender assuntos profundos. Isso não faz dele burro. É que a carga cerebral dele de compreensão não vai alcançar. Não adianta ele ficar o dia inteiro estudando que ele não vai conseguir. Tá? Não comporta. Por isso que a Kabbalah fala que muita luz num vaso que não está preparado, o vaso vai arrebentar. Por isso que aquele governador falou para Paulo, as muitas letras te fizeram enlouquecer. Que isso é uma verdade. Tá bom? Tá certo? Tem gente que vai estudar, não vai conseguir, não vai sair do lugar. Outras pessoas com poucas horas de ensino compreendeu muito. Então, quem somos nós? Cada um aqui é um. Qual é o teu nível? Você vai trabalhar a tua qualidade dentro do teu nível e da capacidade. Tem gente aqui que tem facilidade
para ensinar os de dentro de casa. Outros têm facilidade para ensinar os de fora de casa. Tá? E assim vai. Correto? Mas todos nós temos capacidade. Capacidade. E nós seremos cobrados em cima da nossa capacidade. Eis a questão. Por isso que não precisa ficar aqui um competindo com o outro. Porque cada um tem o seu Cada nível. um é cheio, 100% de algo. E cada um vai usar uma porcentagem daquilo que é o todo dele. Isso. Amém?